Olá, me chamo Victor Xavier, sou discente da pós em Docência e Prática do Ensino em História e eu vou abordar um tema que traz o museu como uma ferramenta didática na disciplina de História. Se a gente for analisar o nosso cenário educacional atual, né, a gente vai ver uma grande desvalorização das ciências humanas, certo? A gente vai ver que as ciências humanas carrega hoje essa imagem negativa e aí a gente pode elencar, né, como um dos motivos disso o volume de informações que essas disciplinas que fazem parte dessa ciência traz e como esse volume de informações, né, chega até os discentes. Certo? Então, normalmente, os professores que dão aula das disciplinas de ciências humanas, né, especificamente história, sempre têm como metodologia de ensino, né, aquelas aulas tradicionais, expositivas, onde o máximo de recurso didático que tem é o livro e as imagens que esse livro didático possui. Né? Então, ou seja, essas disciplinas, né, são rotuladas, né, como chatas e cansativas. Né? Então, a história como uma ciência humana, né, uma das mais antigas ciências humanas, não foge desse rótulo. Então, qual seria a solução para a gente mudar, né, esse rótulo de chato e cansativo? Uma das soluções seria a aproximação com os museus, certo? Então, a gente sabe, né, que os museus constituem um ótimo recurso didático. Né? Então, dependendo do tipo do museu, na tipologia do museu e do seu acervo, né, que a gente pode associar com um determinado período da história, né, a gente sabe que o contato dos discentes com esse acervo, com esses documentos históricos, vai ter um impacto muito positivo no ensino-aprendizagem desses alunos, certo? Então, a ideia é a gente fazer com que esse espaço do museu a gente possa encontrar memória, certo? Utilizar esse espaço como um encontro de memória. E é interessante a gente abordar esse termo memória, porque memória é aquilo que é escolhido ser lembrado, certo? Então, se algo foi escolhido para ser lembrado, algo foi escolhido para ser esquecido. Então, dentro do museu, né, com essas aulas de história, a gente pode tentar levantar questões, problematizações, questionamentos, né, de diversos tipos e que vai ser muito prático e enfático, né, na apreensão do conteúdo para o discente, para o estudante, certo? Então a ideia é que a gente possa buscar espaço para novas formas de abordar os processos históricos, né? E o museu ele está, né, como uma instituição que a gente pode tentar, né, abordar esses processos históricos de maneira diferente e muito mais atrativa, certo? Então é essencial que a gente procure buscar um diálogo interinstitucional, né, da escola com a instituição museu, certo? Para a gente poder ver quais são as aproximações, quais são os distanciamentos, né, que envolve o conteúdo que a gente está pensando em estudar com os discentes e melhorar, né, essa forma de deles aprenderem o conteúdo. Então, para ser mais didático, eu trouxe dois exemplos. O primeiro seria o do museu físico, certo? Então, eu trouxe aqui dois museus da cidade do Recife. Um deles é o Instituto Ricardo Brenan, que, por exemplo, tem como uma parte do seu acervo, né, uma coleção de pinturas do Franz Post. Então, uma aula sobre o Brasil holandês, né, sobre o período que a Holanda domina aqui o Brasil, coloniza o Brasil, especificamente aqui o estado de Pernambuco. Né, a gente pode levar os alunos para esse museu para poder ter contato, né, com essas pinturas do Franz Post, né, que foi um pintor que veio a pedido do Maurício de Nassau, né, para poder retratar a paisagem do Recife, né, de Pernambuco. Né. Outro museu seria o Museu do Homem do Nordeste, né, que a gente já poderia abordar uma aula voltada para essa questão do Brasil colonial. Né. O Museu do Homem do Nordeste ele tem um acervo voltado para o Brasil colonial, desde objetos que os escravos produziam até objetos de tortura desses escravos também. Né. Então, seria uma aula de história que juntaria o conteúdo, né, com aqueles objetos, com aqueles documentos, que faria muito mais sentido para os alunos do que ficar dentro de uma sala de aula com livro. Certo? Além dos museus físicos, né, a partir desse contexto pandêmico do coronavírus, a gente também tem, né, um aumento dos museus virtuais. Né? Então, um exemplo que eu trouxe é o Museu da República, que fica no Rio de Janeiro. Né? Então, uma aula, por exemplo, sobre República ou sobre Getúlio Vargas, que o museu
tem um acervo muito vasto sobre Getúlio Vargas, né? Seria um local ideal para a gente dar essa aula. Então, se a questão fosse, por exemplo, por causa da pandemia, né, de que o museu está fechado, ou por conta do distanciamento do museu, né, de ser muito longe, a gente poderia utilizar esse ambiente virtual para levar o aluno, né, para essa aula mais atrativa, certo? E aí, quais seriam o público-alvo que a gente poderia atingir com essa nova metodologia de ensino da história, né? Seria desde a educação básica, né, do ensino básico, até o ensino superior. E quais benefícios a gente iria obter? Né? O primeiro deles seria uma abordagem mais analítica da história por meio dos acervos presentes em museus. Né? Então a gente poderia ter uma abordagem mais crítica, né, de tentar entender aquela memória, de tentar entender aquele patrimônio, que aquilo tem a ver com o conteúdo de história, né, e quem aquele patrimônio pode representar, por exemplo, né, se representa a elite ou se representa classes que não são tão privilegiadas financeiramente, certo? Um outro benefício seria o acesso ao objeto de outras culturas. Então, se eu vou dar uma aula sobre cultura africana, né, então eu tenho que fazer essa tarefa de casa de pesquisar museus virtuais que existem na África, por exemplo, ou em outro país, que fale, que trate sobre essa cultura. Né? O outro benefício seria o auxílio na aprendizagem do aluno. Né? O aluno iria estar em contato com algo concreto, certo? Com algo que ele poderia pesquisar mais, saber mais, ter mais informações, certo? Além desses benefícios, tem também a importância da preservação do patrimônio, né, do discente entender qual a importância do patrimônio, né, se esse patrimônio representa ou não, né, e se não representa, por que não representa, né? E a gente também vai ter o benefício do patrimônio cumprir um papel relevante na formação de identidade desse discente, certo? Então, seria muitos benefícios que iriam enriquecer bastante, né, o contato do discente com a disciplina de história e com a cultura e o patrimônio que for ser estudado, certo? Para finalizar, eu trouxe essa citação aqui do gigante Paulo Freire, né, que fala: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Certo? Fica aí a reflexão. Muito obrigado e até a próxima.